Amém. Glórias ao Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que era, que é, que há de vir e não há outro. Aleluias. Shalom, shalom, minha irmã Rafaela, seja bem-vinda. Em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom, shalom. Minha cunhada Cláudia Miller, seja bem-vinda também. Boa noite a todos. Estamos aqui no culto online, né, aqui do Ministério Morra Vem Viver de Santo André, diretamente de Santo André, São Paulo. Aleluias, papai é bom, né? Reúne a gente assim, criou a internet para a gente aproveitar, né, e podermos expandir a palavra dele. Hoje a gente não fala só no quem está do nosso lado, né? A gente fala para o mundo todo, porque quando a gente coloca um vídeo, quando a gente coloca uma mensagem, quando a gente coloca uma oração, quando a gente libera aquilo que o Espírito traz para as nossas vidas, isso é expandir o reino, isso é falar do reino, é falar de Yeshua, é falar do amor do nosso Pai. E eu entendo que a internet ela veio também para isso, para nos unirmos, né, em uma só fé, em um só Espírito, em um só propósito e também para nós expandirmos a palavra do Eterno, também para nos expormos, porque tem muitas ministrações, então assim, a gente claro que nós temos que filtrar, né? Vamos passar um filtro assim pela palavra, mas o que eu quero dizer é que nós precisamos usar a internet para aquilo para proveito do reino, né? Para expansão do reino nessa terra. Alcançar aqueles que muitas vezes não podem sair de casa, não podem, não tem como congregar, não está distante. Aqui mesmo, amados, eu não, confesso, aqui é complicado para a gente congregar, porque tem dias que é muito frio e não dá nem vontade de sair, né? Então, eu entendo que a internet também nos possibilitou isso, né? Para nós ministrarmos a palavra e sermos ministrados também, que é importante divulgar a palavra, né? Quantas vezes nós lançamos, compartilhamos uma mensagem, um versículo, e eu quero deixar aqui registrado também para vocês que fazem parte do grupo, né? Então, vocês também, quando o Espírito Santo ministrar um versículo, vocês podem colocar, um louvor, vocês podem também lançar, uma oração. O Eterno ministrou uma oração, libera a oração, não prenda, não se prenda. O Eterno ministrou um versículo para compartilhar com os irmãos. Talvez a gente pense assim, mas é só um versículo, veio para mim. Não, mas se o Espírito Santo nos direcionou para compartilhar, é porque alguém precisa ouvir aquela palavra, alguém precisa ouvir aquele louvor, alguém está precisando daquela oração, amém? Então, vocês também estão convidados a participar do grupo dessa forma, liberando uma palavra, liberando uma oração, um louvor, assim como a gente já vem fazendo, né? O profeta Jonas também faz, a irmã também. Então, vamos estar assim nessa comunhão, nesse relacionamento também, porque a gente vai conhecendo uns aos outros e orando uns pelos outros, amém? Vamos orar para nós começarmos a ministração da palavra. Aleluias. Pai, nós te rendemos graças porque tu és perfeito, porque tu és o grande eu sou, o El Shaddai. Nós somos imperfeitos, somos pecadores, mas tu és perfeito. E o sangue de Yeshua, ele nos purifica de todos os nossos pecados. E nós nos colocamos, ó Pai, em arrependimento, em submissão à tua palavra, para que sejamos cobertos pelo sangue de Yeshua e possamos nos apresentar a ti, Pai, remidos, porque quando o Senhor nos olha, que estamos na tua presença e o Senhor nos olha, o Senhor não nos vê completamente, o Senhor vê Yeshua, o Senhor ver o teu filho, o Senhor ver a entrega de Yeshua, o Senhor ver o sangue de Yeshua cobrindo as nossas vidas, Pai. E é pelo sangue de Yeshua que nós podemos adentrar na tua presença. O véu do templo se rasgou, a carne de Yeshua, né? Ele foi crucificado, ele se fez maldito
porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Yeshua se fez maldito para que nós, meu Senhor, pudéssemos adentrar na tua presença, pudéssemos, ó Pai, sermos salvos dos nossos sermos perdoados dos nossos pecados. E nós agradecemos a Ti, ó Pai, pelo amor, pelo teu amor incondicional para com as nossas vidas. Que nós possamos a cada dia, Pai, receber do seu amor. Assim, Pai, como um dia o filho pródigo, ele se distanciou, ele se afastou, ele saiu da tua casa, ele saiu da tua presença. Mas quando ele estava lá, Pai, ele se lembrou, ele se lembrou que ele tinha um pai. E ele voltou para casa e o pai o abraçou. E é assim mesmo que o Senhor faz conosco. Mesmo se nós nos distanciarmos ou se nós nos afastarmos, se porventura formos por caminhos, ó Pai, ao qual não está direcionado pelo Senhor, que nós possamos nos lembrar sempre do teu amor. Na tua casa, Pai, o teu amor, ele nos envolve. Nos Nossa, mulher de Deus. Aleluias. Ele é Profe- derramado, profe- Senhor, sobre as nossas vidas, porque tu és perfeito. O teu amor é perfeito. Nos inunda, Pai, com este amor. Inunda cada um dos meus irmãos que está presente aqui nesta noite, Pai. Que todos nós sejamos inundados por esse amor, por essa entrega de Yeshua na cruz, Senhor, para nos salvar, para perdoar os nossos pecados, para purificar a nossa consciência das obras mortas, Pai. Ah, Pai, muito obrigada. Que o Senhor possa, nesta hora, visitar, Senhor, não só visitar, mas fazer morada, ó Pai, em cada coração, em cada casa, em cada lar, em cada família, que todos nós, ó Pai, sejamos alcançados pelo teu amor e pela tua graça. Pai, eu apresento a vida do meu esposo, o pastor Kleber, a minha filha Radassa, o Azaf, a minha vida. Cobre-nos, ó Pai, com teu sangue. Livra-nos, ó Pai, de todas as artimanhas do maligno. Assim também eu oro por cada vida, por cada família aqui representada. Pai, eu te peço, dá ordem aos teus anjos em favor das nossas vidas. Livra-nos das artimanhas. Ah, Senhor, do inimigo. Assim como diz a tua palavra, está escrito no Salmo 91, ó Pai. 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nós não seremos atingidos, porque é o Senhor quem nos sustenta, que nos fortalece e que nos mantém de pé. Nós agradecemos por esta oportunidade. Toma a primazia de tudo que será falado, de tudo que será ministrado nesta noite, Pai. Que o teu Espírito possa fluir em cada vida e falar com cada um de nós, na individualidade, como também na coletividade, porque é assim que o Senhor é. O Senhor fala no coletivo e no individual, na intimidade com cada um de nós. Muito obrigada, Pai. Nós oramos e te agradecemos. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém, amém e amém. Louvado seja o nome do Altíssimo, amadas e amados irmãos. É, O Eterno trouxe uma palavra que eu estava estudando já há um tempo, falando sobre consciência. O que é consciência? O que que a Bíblia, o que que a Escritura fala sobre consciência? E então eu fui pesquisar, eu fui estudar e peguei algumas definições, por exemplo, como a ciência define a consciência, como a a psicologia define a palavra consciência, o que significa consciência na psicologia. Também eu fui pesquisar o que significa consciência para a sociedade, né, no senso comum, o que é que a gente fala no dia a dia sobre consciência, e o fundamental, que é o fundamento, que tem que ser o fundamento da nossa vida, o que é que a Bíblia fala, o que é que a Escritura nos diz, nos ensina acerca da palavra consciência. O que é consciência? Então, assim, para para neurociência, ou seja, para a ciência, psicologia, para neurociência, a consciência, ela é o quê? Ela trabalha a, essa palavra, esse termo, como algo biológico, ou seja, ela vê o córtex pré-frontal, que é aquele que planeja,
e decide, fala sobre o tálamo que vai integrar as informações, o sistema reticular, que é aquele de estarmos em vigilância, de estarmos despertos. Então, isso é consciência, né? Então, quando eu estou acordada, eu estou consciente. Eu tenho consciência do que eu estou fazendo, que eu estou aqui à frente de vocês. Então, a neurociência, ela vai estudar a palavra, né? O termo consciência sobre isso. Então, eles dizem que é a capacidade do cérebro de perceber a si mesmo e o ambiente, e faz a integração entre memória, atenção e também tomada de decisão. Já a psicologia, e a gente vai ver muito, e nós já ouvimos falar, e nós também já oramos muitos dessa forma. Por exemplo, Pai, toma o nosso consciente, o pré-consciente, o meu inconsciente, né? Nós já oramos assim. E isso vem da psicologia, precisamente de Freud. E ele fala que o consciente, o que é o consciente? O consciente é aquilo que nós sabemos agora, que nós estamos vivendo agora. O pré-consciente seria aquelas lembranças que estão acessíveis, são mais fáceis de acessar, por exemplo, o que eu fiz no domingo. Então, isso seria o pré-consciente. Mas o inconsciente, para a psicologia, seria os traumas, os desejos ocultos, aquilo, ou seja, o inconsciente é como se fosse algo que tivesse, a gente tivesse mais dificuldade de acessar, sabe? Que a gente não pudesse ter acesso imediato, fosse algo que tivesse mais em oculto. Então, lá nesse lugar que chamam de inconsciente, é que estão os traumas, é que estão os desejos ocultos. Na psicologia moderna, eles já vão falar da consciência como na questão emocional, na questão corporal e também na questão moral e social. Não vou entrar em muitos detalhes, porque é um estudo que eu fiz assim mais profundo e seria uma aula assim bem, umas duas aulas, né? Umas duas ministrações, duas aulas não, duas ministrações. Por quê? Por que que eu fiz essa pergunta? Porque quando a gente vai no livro de Hebreus, vamos lá abrir Hebreus, capítulo 9, é, é, o apóstolo Paulo vai falar, perdão, eu sempre acho que algumas pessoas dizem, né, que foi o apóstolo Paulo que escreveu, mas não tem nada assim provado que foi o apóstolo Paulo. Então, a carta aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo, vamos ler do versículo 11. Não, vamos ler do versículo 11, sim. Está escrito: quando Cristo chegou como sumo sacerdote dos benefícios que estavam por vir, ele mesmo adentrou o maior e mais perfeito tabernáculo, não construído por mãos humanas, isto é, não pertencente a esta criação, não por intermédio de sangue de bodes e novilhos, porém, mediante seu próprio sangue. Ele entrou no Santo dos Santos de uma vez por todas, conquistando a eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de uma novilha espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santifica, de forma que se tornam exteriormente puros, quanto mais o sangue de Yeshua. Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que todos aqueles que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate por todas as transgressões cometidas durante o período em que vigorava a primeira aliança. Nessa versão aqui, ele não fala sobre a questão da consciência, mas deixa eu pegar aqui a outra escritura
Ele vai dizer aqui, ah, Hebreus 9, aqui, isso mesmo. Olha só o que está escrito. Vamos ler o versículo 14, que é o que eu quero que ele fala sobre a palavra mesmo, consciência. Diz aqui: muito mais o sangue de Yeshua, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Então, por que que eu fiz essa pesquisa? Porque é, por que o Altíssimo fala sobre consciência? Né? Ou seja, o que é a consciência? Então, e eu trago essa definição da neurociência, da psicologia, para que a gente possa confrontar com a palavra. Porque o fundamento, amados, da nossa vida tem que ser a palavra, e nós devemos confrontar tudo através dela. Porque ela é a verdade. Muitos vão dizer hoje que a palavra não é a verdade absoluta, mas para nós a palavra é a verdade absoluta, porque Yeshua declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é Yeshua. Hoje vai se dizer que se fala que cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem o seu posicionamento e que nós devemos é, respeitar, e de fato precisamos respeitar, mas eu preciso confrontar de acordo com o que está a palavra. Então, você vê que a psicologia, a neurociência, a neurociência vai falar da questão biológica, a psicologia ela já vai falar a questão dos pensamentos, vai falar da consciência como as nossas emoções, como os nossos comportamentos. O senso comum, ou seja, aquilo que nós já falamos. Creio que cada um de nós aqui presente já falamos, por exemplo, uma frase se referindo à consciência. Por quê? Porque no senso comum, consciência é como se fosse o termômetro das ações. Por exemplo, se uma pessoa não tem respeito pelo outro, ele vai dizer assim: ele não tem consciência do que fez. Ou se a pessoa tem, por exemplo, não tem uma responsabilidade, por exemplo, no trânsito, tenha consciência no trânsito, né? Respeite, tenha consciência. Por exemplo, a pessoa teve, quando fala que agiu com ética ou agiu com aquilo, decidiu, tipo, entre o certo e errado. Não, ela agiu com consciência, né? E o peso na consciência, né? A gente fala até essa questão de peso na consciência, no sentido que de consequência dos atos. Ah, ela está com peso na consciência, ele está com peso na consciência, porque ele fez aquilo outro. Enfim, só para a gente ter uma ideia de como a sociedade, de como as pesquisas, eles tratam e eles falam sobre consciência. E o que me levou, eu fiz a pesquisa e na escritura eu tenho uma Bíblia no celular. Hoje todo mundo tem uma Bíblia no celular, né? E a Bíblia que eu tenho, ela faz pesquisa. E na pesquisa eu coloquei a palavra consciência. Vieram 32 30, 32 versículos falando, citando a palavra consciência. E 31 do Novo Testamento, e a gente vai identificar que no Novo Testamento é mais o apóstolo Paulo que vai tratar sobre essa questão da consciência, e apenas Jó, que identifiquei na escritura, foi a revista e atualizada, né? Porque hoje nós temos muitas versões da Bíblia. E a pesquisa que eu fiz foi nessa versão da revista atualizada. E ela fala de 32 versículos falando sobre consciência. Então eu fui identificando os tipos de consciência. Então, deixa eu pegar aqui meu caderno, que eu anoto, né, as coisas, anoto, escrevo, pesquiso, busco, vou lá, vou cá, para
sermos edificados e fortalecidos no Altíssimo. Então, existe a boa consciência, a consciência fraca, e essa é muito interessante quando o apóstolo Paulo fala no livro de 1 Coríntios sobre a consciência fraca, a consciência limpa, a consciência cauterizada, consciências corrompidas, a consciência de obras mortas, que foi o que nós lemos agora em Hebreus, a consciência purificada, a má consciência, a consciência que acusa, testemunho de consciência, a consciência induzida, a consciência que defende, a consciência que acusa. E deixa eu compartilhar aqui uma tela com vocês. É bom que na internet a gente pode compartilhar as coisas, né? E aí já fica legal, não fica só nas minhas palavras. Mas é interessante porque a gente, e eu tenho aprendido isso, que às vezes uma única palavra, ela tem muitos significados. Às vezes, amados, a gente lê uma palavra na escritura, tem um significado, mas quando a gente vai para o original, quando a gente vai buscar a origem daquela palavra, ou então a gente leu ali, não conseguiu compreender, a gente vai para o dicionário, né, para o Google, e ali pergunta, traz uma clareza. Então, eu gosto de fazer isso porque dá mais uma certeza, sabe, daquilo que a gente está lendo, daquilo que a gente está estudando. Então, por isso que eu fui buscar o significado, o que a Escritura diz sobre a palavra consciência. E aqui eu trouxe, não sei se estão conseguindo visualizar, né? A consciência. A Escritura, ela traz a consciência como o tribunal interior, como aquilo que foi colocado pelo Altíssimo para podermos discernir o bem e o mal. Amém. Então, a consciência, ela foi colocada para isso, para a gente discernir. Por isso que o apóstolo Paulo ele vai falar sobre por isso que a Escritura vai dizer, não só o apóstolo Paulo, vai falar sobre a má consciência, sobre a consciência de obras mortas, sobre a consciência fraca, porque é como se fosse um tribunal interior em nossas vidas. E nós temos isso. Né? Nós entendemos que nós temos essa consciência como um tribunal nas nossas vidas. Ora, ela nos acusa, e quando ela nos acusa, ela produz culpa, e ora, ela nos defende. E quando ela nos defende, ela produz paz. Ou seja, quando a gente fala, nossa, eu tô com a consciência pesada, será que eu fiz isso certo? Ou seja, é a consciência, é aquele tribunal interior nos acusando que nós fizemos de certo ou que nós fizemos de errado. Amados, eu não quero aqui isentar a presença do Espírito Santo, porque é Ele que nos conduz, amém? Ele que nos diz, que nos direciona. O Espírito Santo é quem vai nos direcionar. A palavra é: o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, eu quero trazer aqui a questão sobre a consciência para que a gente entenda que a consciência é como um tribunal interior dado pelo Altíssimo para o homem. Amém? Então, aqui tem alguns versículos. Vamos passear um pouquinho na Escritura. Eu acho que não vai dar para terminar tudo hoje, mas a gente continua na próxima terça, se o Eterno assim permitir. Mas vamos lá. Vamos ler Romanos 2, 14 e 15. Romanos 2, 14 e 15. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Por isso que traz a consciência como um tribunal interior.
ora ela nos acusa e produz culpa, e ora ela nos defende. Não vou ler todas as citações, porque senão vai ficar. Vamos ler, já que a gente está em Romanos, vamos ler Romanos 9. Digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo, aí, a minha própria consciência. Ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que a consciência dele, como uma testemunha de que ele está fazendo o que é correto. Por exemplo, ele está dizendo: tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Yeshua, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Ou seja, o apóstolo Paulo está trazendo a consciência dele e o Espírito Santo como testemunha que ele estava vivendo em integridade, em santidade diante do Altíssimo. E aqui, como eu falei, alguns tipos de consciência. E o que seria a consciência boa, né? O que é aquela consciência? Ah, minha consciência é boa, estou tranquila. Ou seja, é aquela consciência que está limpa diante do eterno e diante dos homens. E ela nos traz paz interior, integridade, sensibilidade ao Espírito Santo. E ela nos desenvolve, né? Quando nós temos uma consciência boa, nos desenvolve arrependimento, obediência e vida de santidade. Em Atos 23:1, em Atos 23:1, vamos lá, peguem a escritura aí, tá? Vamos acompanhando, vamos fazer como os bereanos. Quando Paulo pregava, eles estavam ali com a escritura confirmando se estava escrito mesmo. Então, é, é, em Atos 23 está escrito: fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões irmãos, tenho andado diante do Altíssimo com toda boa consciência até o dia de hoje. Aqui nós vamos ler: Paulo está diante do sinédrio e ele fala diante do sumo sacerdote e a pessoa que bate nele, né? O soldado que bate nele, ele diz assim: você não respeita o sumo sacerdote? Você não tá. Aí ele diz assim: mas eu não sabia, tô resumindo, tá, amados? Eu não sabia que era o sumo sacerdote. Por quê? Porque está escrito, aí Paulo traz o quê? Que está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Ou seja, ele está dizendo que ele vivia em integridade, que ele não era incrédulo, que ele não estava pregando aquilo que era contra a palavra do Altíssimo. Ele vivia em obediência à palavra. Só que agora ele foi o quê? Ele foi encontrado por Yeshua. E isso, ele é acusado diante do Sinédrio por conta disso, por crer em Yeshua. E ele diz que ele tinha uma boa consciência do que ele estava vivendo. A consciência pura seria a consciência que é purificada pelo sangue de Yeshua. Ou seja, é uma consciência, amados, que nos liberta da culpa e que permite nos servir ao Altíssimo livremente. E olha que interessante que a consciência, a consciência purificada, ela não é purificada com leitura de livros, ela não é só purificada com a leitura da palavra. A consciência purificada, ela é purificada pelo sangue de Yeshua. Em Hebreus 9 que nós lemos, vamos voltar lá de novo. Hebreus 9, no versículo 13 e 14. Portanto, se o sangue de bodes de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados, o que é que o autor aos Hebreus ele está dizendo? Olha, na antiga aliança, no Antigo Testamento, o povo levava o sangue
os sacrifícios, né, o sangue de bode, de carneiros, enfim, levava ali os seus sacrifícios para serem purificados na sua carne. Então, muito mais, ele diz hoje, na nova aliança. Lá eles eram purificados somente na carne. Hoje, muito mais, o sangue de Yeshua, que pelo Espírito Eterno, ou seja, pelo Espírito Santo, a si mesmo se ofereceu, ou seja, Yeshua se oferece sem pecado, sem defeito, né? Ao Altíssimo, ele purificará a nossa consciência de obras mortas. E o que quer dizer isso, irmã? Quer dizer, amados, que antes vivíamos o quê? Nos nossos próprios pecados, nos nossos próprios deleites. Vivíamos no pecado, mas o sangue de Yeshua, ele nos purifica das obras mortas. Então, antes a minha consciência, ela tinha, né, o que era como se fosse um sepulcro, né? Obras mortas. O que eu praticava eram obras mortas. Hoje, a minha consciência ela é purificada. Pelo quê? Pelo sangue de Yeshua. E a consciência purificada é diferente de uma consciência boa, porque uma consciência boa, vamos dizer que qualquer pessoa pode ter, né? Qualquer pessoa pode dizer assim: ah, não, eu tenho uma boa consciência, como eu falei na questão do senso comum, não, eu ajo com consciência, eu tenho consciência disso, eu tenho consciência, por exemplo, eu tenho consciência que eu não posso. Gastar muita água, que eu tenho que economizar água, enfim, que eu tenho consciência no trânsito, que eu devo atravessar na faixa. Então, é a consciência. Mas a consciência purificada, ela é diferente, porque ela é purificada pelo sangue de Yeshua. O sangue de Yeshua nos purifica de todos os nossos pecados e ele purifica a nossa consciência das obras mortas. Porque, amados, sem sangue não pode haver remissão de pecados. É por isso que Yeshua ele derrama o sangue dele por nós. Todas as gotas, né, de sangue ali, você vê que no Getsemane, antes da crucificação, Yeshua está ali, o suor dele é como são gotas de sangue. Então ele derrama todo o sangue dele por nós. Ele se faz maldito por nós, porque ele é pendurado no madeiro. Então, esse é o sangue que nos representa. O sangue de Yeshua. É o sangue de Yeshua que nos representa. Sem sangue, se não houvesse sangue, não haveria perdão de pecados. Se não houvesse sangue, não poderíamos adentrar na presença do Eterno. Não teríamos acesso ao nosso Deus e Pai. É pelo sangue, por isso que Jesus, ele vai dizer que ninguém pode ir ao Pai se não for por ele. Amados, vai ter várias religiões, vários caminhos. E vão dizer Deus, levam para Deus, caminhos que levam aqui, caminhos que levam lá. Mas não existe uma forma de chegar a Deus o Pai, o nosso Deus Pai, o eterno, todo-poderoso, se não for pelo sangue, pelo nome de Yeshua, pelo sangue de Yeshua. Sem o sangue não tem como nós sem entrarmos, nos achegarmos ao nosso Pai. Por quê? Porque quando Adão e Eva, eles pecam, né? Eles cometem ali aquela desobediência no jardim do Éden, o Altíssimo se afasta. O espírito ali, ele morre. O espírito do homem morre. Isso é muito profundo, porque há uma separação. O homem não tinha mais acesso livre ao eterno, por causa do pecado, né? Porque o que nos afasta do eterno é o pecado. E o que nos aproxima dele, o que nos faz chegar até ele, é o sangue. É o sangue do Cordeiro, é o sangue do seu Filho amado, é o sangue de Yeshua. Ele é que nos faz adentrar, ele que nos faz a chegar até o eterno, até o Altíssimo. Amém? Então vamos lá. Tem algumas citações aqui, tem Hebreus 10, 22.
E vamos ver que a gente está aqui, vamos ler Hebreus, né? Hebreus 10, 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência. Olha aí a consciência má, né? Então, nós temos também a má consciência. E quem nos purifica, o que faz purificar a nossa má consciência é o sangue de Yeshua, né? É ter a fé, a plena certeza de fé, tendo o nosso coração purificado pelo sangue de Yeshua, de toda a má consciência, da consciência de obras mortas. Tem essa consciência aqui que eu acho, essa aqui, que ela é muito assim, me despertou muito a questão da consciência fraca, que é aquela pessoa que ela conhece pouco a palavra, né? E facilmente tropeça. Ela fica escandalizada, facilmente escandalizada com as coisas, e ela necessita de crescimento, ou seja, a consciência fraca é como se ela estivesse ainda evoluindo, em evolução, sabe? É como se ela ainda estivesse mergulhando na presença do Altíssimo. E nós vamos ler 1 Coríntios, 1 Coríntios, seu capítulo 8. E é o capítulo 8 todo falando sobre acerca dos alimentos, né, sacrificados aos ídolos. Mas nós não vamos ler tudo. Depois vocês podem meditar, meditem em casa em 1 Coríntios 8 e anotem aí. Vou meditar em 1 Coríntios 8 para que o Altíssimo traga o Espírito Santo ministre mais profundamente, sabe? A palavra. Ministre ao seu coração essa questão sobre consciência. Principalmente a consciência fraca, amados. Porque a consciência fraca, deixa eu ver aqui os versículos principais para a gente ler e eu fazer um resumo para que a gente possa entender o que é que o apóstolo Paulo está trazendo. Quero ver a palavra mesmo. Consciência aqui. Pronto, vamos para o versículo 10. Está escrito: Porque se alguém te vir a ti, que és dotado de saber, à mesa, em templo de ídolo, não será a consciência do que é fraco, induzida a participar de comidas sacrificadas a ídolos? E assim, por causa do teu saber, perece o irmão fraco, pelo qual Yeshua morreu. E deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Yeshua que pecais. E por isso, se a comida serve de escândalo a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que não venha a escandalizá-lo. Aqui nós vemos porque as cartas que o apóstolo Paulo escrevia era como se a igreja fizesse uma pergunta para ele e como ele está longe, hoje a gente, né, tem a facilidade da internet. A gente pergunta, manda uma pergunta aqui para mim, eu mando uma pergunta para você, a gente responde logo. Se não souber, a gente vai pesquisar, a gente vai para o Google, enfim. Mas naquela época, escrevia-se, né, aquilo que estava acontecendo na igreja, o que estava, as dúvidas. Ó, apóstolo Paulo, aqui o povo está comendo as comidas sacrificadas aos ídolos. Só que, pelo que a gente começa a ler no início do capítulo, quem faz essa pergunta ao apóstolo Paulo é alguém que se diz sabedor, né? Uma pessoa que tem conhecimento, era uma pessoa que se abstinha dos alimentos aos ídolos. Então, ele começa assim falando, o apóstolo Paulo responde: No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber, né? Paulo diz assim: olha,
Eu sei, vocês também sabem, que nós não comemos de coisas sacrificadas aos ídolos. Só que o apóstolo Paulo, ele trata, você vê que ele vai tratar aqui, amados, do orgulho, do saber, do conhecimento orgulhoso, vamos dizer assim. Porque ele diz assim: o saber ensoberbece. Ou seja, não adianta somente você saber ou conhecer que não deve comer das comidas sacrificadas aos ídolos. Não adianta só você conhecer a palavra toda, a escritura toda. Nada adianta. Aí ele continua, porque é o amor que edifica. Então, o apóstolo Paulo, ele fala logo essa questão do conhecimento. Porque a gente pode conhecer a escritura, pode ter muitos conhecimentos sobre ciência, sobre psicologia, sobre filosofia, pode até mesmo ter conhecimento da escritura, e eu trago para a escritura na questão de que o que é o fundamento da nossa fé, e ele diz assim: se você só saber, eu estou dizendo para você que o saber ensoberbece, mas o amor edifica. E aí ele vai trazendo, destrinchando aqui no capítulo 8, falando que se alguém julga, né, saber alguma coisa, com efeito não aprendeu ainda como convém saber. Ou seja, se eu julgo que eu conheço a escritura toda, se eu tenho orgulho de conhecer tudo, mas isso me ensoberbece, de nada adianta o meu conhecimento. Porque o que vai fazer a diferença daquilo que nós conhecemos de ter uma consciência purificada pelo sangue de Yeshua é o amor, porque é o amor que vai edificar. E ele vem falando, como eu li no final, ele vai falando da comida sacrificada aos ídolos. Enfim, a gente pode até trazer alguns exemplos, por exemplo, o acarajé, né, que é um alimento que muitos dizem que são alimentos, que é um alimento que é da cultura afro, que são alimentos que é consagrado, que o crente não deve comer. Enfim, o apóstolo Paulo ele diz assim: olha, se eu comer ou se eu não comer, isso não vai fazer diferença nenhuma, né? Por quê? Porque ele entende e ele responde àquele que também tinha um entendimento, ou seja, que tinha uma consciência purificada, que tinha o conhecimento de que de nada, os ídolos a nada são. Nós sabemos que existe somente um que é o Todo-Poderoso e que o Senhor é Cristo, né? Que é Yeshua HaMashiach. Ele é o Senhor. É, é, mas aí ele vem falando lá para o final da questão justamente da consciência fraca. Porque eu que tenho, vamos dizer assim, o conhecimento, que eu tenho o entendimento da palavra, eu tenho que ter cuidado com aqueles que têm a consciência fraca. Com aqueles que ainda estão começando a caminhar com o Yeshua, começando a entender a palavra, começando ainda o seu relacionamento com o Espírito Santo. Então, eu que já estou, tipo, vamos dizer assim, um pouco mais à frente, né? Não que eu seja melhor ou que eu seja mais importante, não é isso. Mas, por o apóstolo Paulo dizer assim: olha, nós sabemos, nós já sabemos que não devemos comer as comidas sacrificadas aos ídolos. Só que. Deixa eu beber um pouco de água. Só que isso não serve, não deve servir para mim de orgulho, né? Esse entendimento acerca da palavra não serve, não deve servir de orgulho. E ele diz assim: por quê? Assim, porque se alguém te ver a ti, que és dotado de saber a mesa, ou seja, o apóstolo Paulo está falando daqueles que tinham conhecimento da palavra, daqueles que não deviam, que sabiam que não deviam comer das comidas sacrificadas a ídolos, e o que eu trouxe a questão do acarajé. Eu como acarajé, né? Eu acho que aqui quase todo mundo come acarajé, gosta de acarajé. Nós somos baianos, nós gostamos do acarajé. Mas uma vez eu ouvi, tem muito tempo já, tem alguns anos, um pastor dizer que acarajé era o quê? Era cocô de demônios, perdão pela palavra. E uma coisa que não tem nada a ver, né?
Uma coisa que não tem nada a ver. Agora sim, eu não como, eu, Andréa, não como daquelas pessoas que vendem, que estão de baiana, que estão trajando tudo aquilo ali, porque eu tenho o entendimento que ali são comidas, ali foi consagrado, né? Foi consagrado. Estou falando do acarajé porque é algo que a gente conhece, é algo que a gente, é algo que é bem polêmico isso, a questão do, do acarajé. Quem não, né, é baiano ama acarajé, não tem esse. Aqui em São Paulo, minha filha, para comer acarajé é caríssimo. A acarajé a gente come aí em Salvador, tipo, acho que de R$ 10, R$ 12 no máximo. Aqui, um acarajé é 25, R$ 30. Pense aí, tá? Em Portugal, eu já nem sei quanto que é, né, amada? Já nem sei como é que é. Pois é, deve ser mais caro ainda. Em euro, piorou. Pois é, aí a irmã também, Joanes também falou que ela também não come. Porque a gente entende, né, que, enfim, a gente tem esse entendimento, a gente tem essa consciência, a gente tem esse saber. Agora, se eu tenho esse saber, esse conhecimento, esse entendimento, mas aquele que está ao meu lado, assim, para mim, ó, eu como, não tem problema. Para mim não tem problema nenhum comer com que é da baiana, comer que não é da baiana. Para mim não tem problema nenhum. Minha consciência está purificada, eu sirvo a Yeshua e tudo bem. Mas aquela que está do meu lado, aquele que está do meu lado, será que ele tem também esse entendimento, essa consciência tão purificada que não vai se escandalizar? É isso que o apóstolo Paulo está falando. E eu trago aqui, amado, sobre o alimento, mas eu trago também sobre todas as coisas. É um filme que às vezes a gente está vendo, é algo que a gente está lendo, é um comportamento que a gente está tendo, é alguém que a gente está acompanhando nas redes sociais, é alguma imagem que a gente está admirando, alguma coisa que a gente está usando. Aqui o apóstolo Paulo está falando sobre alimento, mas a gente pode trazer para a nossa realidade hoje. Eu tenho, por exemplo, o entendimento, a minha consciência purificada de que se eu comer ali, porque assim, a gente fala da questão da baiana porque a gente está vendo. Mas se a gente for num restaurante, lá também pode ter um altar, um altar de Baal, e a gente não sabe, a gente não está vendo, e a gente vai ali e come. Sabe? Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Que o nosso saber não pode fazer perecer o nosso irmão que é fraco, que tem a consciência fraca, sabe? E pelo qual Cristo também, Yeshua também morreu por ele. Então, quando eu falo na questão de que eu não como da baiana, é uma decisão minha, mas tem outras irmãs, outros irmãos que podem comer. Mas se eu que tenho a consciência fraca, né? Eu tenho a consciência fraca, e aquele irmão, ele tem a consciência purificada, fortalecida, tem entendimento de que aqueles deuses nada são, e ele vai e come. Será que eu, com minha consciência fraca, não vou ficar escandalizada? Gente, né? A gente se escandaliza logo. É isso que o apóstolo Paulo está falando. É isso que ele está trazendo entendimento para nós. Que nós temos que ter cuidado nos nossos relacionamentos. Porque tem um que vai estar com a consciência purificada, mas tem outro que vai estar com a consciência fraca. Então, aquele que tem a consciência purificada, que tem, vamos dizer assim, não tem essa palavra consciência fortalecida, mas eu vou usar, né? A consciência assim fortalecida, firmada, purificada em Yeshua, eu tenho que ter cuidado com aquele que tem a consciência fraca, para que eu não o leve a pecar, para que ele não pereça com a minha atitude, com aquilo que eu estou fazendo, da forma que eu estou agindo. E ele diz assim: deste modo, o que eu achei bem interessante é que ele diz assim: deste modo, pecando contra os irmãos, golpeando-lhes a consciência fraca, é contra Cristo que nós pecamos. Então, se eu peco, ou melhor, se eu tenho a consciência purificada em Yeshua, e eu faço o meu irmão, a minha irmã que está ao meu lado, que tem a consciência fraca, pecar, eu estou pecando contra Yeshua. E também estou levando meu irmão a pecar, no versículo 13.
Nunca mais, para que, no finalzinho do versículo 13, para que não venha a escandalizá-lo. Tem uma versão que diz, para que não venha fazer o meu irmão pecar. Então, essa questão da consciência fraca, eu achei ela muito mais profunda, porque a gente tem que ter esse cuidado, esse discernimento. Quem está ao meu lado? Sabe? O que eu estou fazendo? Cuidado com o outro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele tá dizendo na questão do amor. O amor edifica. Tem um capítulo de 1 Coríntios que vai falar muito, muito sobre o amor, né? É 1 Coríntios 13, isso mesmo. 1 Coríntios 13 vai falar sobre o amor, que o amor é um dom supremo. Então, vai passar tudo, vai passar a língua, vai passar a profecia, mas o amor vai ficar os três, né? A esperança, a fé e o amor. Mas eu não vou, eu vou parar aqui na consciência contaminada, na consciência má e na consciência cauterizada. E a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Uma oportunidade. Nossa! Sério? Meu pai, imagine eu reclamando aqui que uma acarajé sai por 35, 25, R$ 35. A irmã paga R$ 100 no acarajé e vocês aí na Bahia, em Salvador, pagam R$ 12. Foi a última vez que eu fui, eu comi acarajé de R$ 12. Delicioso que minha cunhada me levou para comer. Acho que foi 12, foi 10, não lembro. Aí, R$ 6, tá vendo? Acarajé é gostoso. E aqui a gente come, ainda tem que saber se é bom ou se não é, né? Ainda tem isso. Então, amados, o que eu quis trazer é justamente o entendimento sobre a nossa consciência. Que a nossa consciência, ela é de fato como um tribunal do eterno, como um tribunal daquilo como a gente agiu, sabe? Quando a gente tem uma atitude além do Espírito Santo, é óbvio, além do Espírito Santo, eu não sei se eu digo, além da nossa consciência, nós temos o Espírito Santo. Então, nós temos a nossa consciência e o Espírito Santo para nos fazer nos arrependermos quando nós agirmos de forma errada, quando nós pecarmos. E o que eu achei interessante, porque às vezes a gente acha que pecado é somente mentira, adultério, roubo, né? E não. Se eu faço meu irmão pecar, eu estou pecando contra Yeshua. Então eu tenho que ter cuidado como eu ando, como eu me comporto, para que eu não faça o meu irmão pecar, para que eu não esteja pecando contra Yeshua e não leve meu irmão a pecar. Amém? Então, assim, se vocês puderem, faça essa pesquisa também, coloque. Você viu que ali que tem muitos versículos, citações de versículos que vai falar sobre vários tipos de consciência. Se não for o pastor Kleber na próxima semana, a gente vai dar continuidade falando sobre, para finalizar, né, essa questão da consciência e de, sim, amada, pastor, eu tenho uma consciência fraca, eu tenho uma consciência, uma má consciência, como é que eu faço para ter a consciência purificada em Yeshua? Então, na próxima semana, a gente vai fechar isso. Tem a fraca. Então, na próxima semana, você vai aprender como fortalecer, aleluias, a sua consciência. Mas como é que nós purificamos a nossa consciência? Amém? Nós purificamos com o sangue de Yeshua. É o sangue dele, Joanes. É o sangue dele. É o sangue de Yeshua que faz a nossa consciência ser purificada, vamos dizer assim, a nossa consciência ser fortalecida. E outra coisa, a consciência, quando ela, você viu que a gente falou, né, que ela gera culpa e também ela gera defesa, ela nos defende e ela nos acusa. E quando ela gera culpa, a nossa consciência gera culpa, muitas vezes ela vai nos afastar do eterno. Porque a culpa, e isso é artimanhas do maligno, né? Trazer a culpa à nossa consciência, ao nosso pensamento, para quê? Não sou digna de ir para a presença do Altíssimo, porque a minha consciência está me condenando, a minha consciência está me acusando. Então, nós precisamos ter a nossa consciência fortalecida e purificada pela palavra, pelo Espírito Santo,
pelo sangue de Yeshua, para que nós não venhamos cair nesse abismo que o inimigo quer nos levantar, quer nos levar, na verdade, né? Quer nos levar muitas vezes, nos sentirmos culpados, nos sentirmos indignos da presença. E de fato, se a gente for colocar na ponta do lápis, vamos dizer assim, nós somos indignos mesmo da presença de Yeshua, porque nós pecamos, pecamos em pensamento, nas nossas atitudes, nas nossas ações, mas o que é que nos faz estarmos na presença dele e não nos sentirmos culpados? O arrependimento. Quando eu vou para Yeshua, me arrependo e digo, Pai, me perdoa. Eu me revisto do sangue de Yeshua. E ali eu sou perdoada e eu preciso lançar fora. Né? O Altíssimo lança fora, lança no mar do esquecimento os nossos pecados. Então, eu entro em arrependimento, sou lavada pelo sangue de Yeshua, pelo sangue do Cordeiro, então eu entro na presença, sem culpa, sem acusação. E quando o inimigo vier me acusar, você é indigna, você falou dessa forma, você agiu dessa forma, você é indigna de estar da presença para trás da cruz, Satanás. Porque eu sou purificada pelo sangue de Yeshua. Ele me perdoa. O sangue de Yeshua, ele perdoa os nossos pecados. Ele nos purifica. Amém? Então vamos orar para encerrar. Agradeço aqui todos vocês que estão aqui presentes, que o Altíssimo possa continuar falando, continue meditando na palavra, lê aí 1 Coríntios, algumas citações que eu trouxe, para que a gente que a nossa consciência seja fortalecida. Amém? Pai, nós te rendemos graças pelo teu Espírito Santo falar conosco nesta noite acerca da nossa consciência. Ah, Pai, se nós como a tua filha disse, Pai, que ela tem uma consciência fraca. Espírito Santo, tu és aquele que nos ensina todas as coisas, que nos direciona, que nos convence de todas as coisas do pecado, da justiça, do juízo. Espírito Santo, eu te peço. Fortalece a consciência da tua filha, leva ela numa dimensão ao qual ela nunca esteve, Espírito Santo, que ela possa mergulhar e ter a certeza que a mente dela, a consciência dela é purificada pelo sangue de Yeshua, assim como todas as mentes, todos aqueles que estão aqui, Pai, têm uma consciência purificada pelo sangue de Yeshua e que nenhuma culpa, Senhor, nenhuma acusação que o inimigo muitas vezes lança sobre as nossas vidas, fazendo sermos indignos da tua presença. Nós lançamos para trás, porque o sangue de Yeshua que foi derramado na cruz, ele perdoa os nossos pecados e nós somos livres da culpa e de toda acusação do inimigo contra as nossas vidas. Muito obrigado, que cada vida aqui, ó Pai, seja abundantemente abençoada em sua casa, em seu lar, sua família, seus filhos, tudo que concerne, Pai, a vida dos teus filhos, tudo que leva o nome dos teus filhos, seja grandemente, Pai, abençoado. Em nome de Yeshua HaMashiach, que as nossas casas, as nossas famílias sejam abençoadas, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém? Amém e amém. Amém, minha amada. Ô, glória. Vamos esperar o próximo para finalizar. Aleluia. Shalom, shalom.